E isso tem muita relação hoje com o homem sempre foi muito sexual, né? A gente colocar isso na realidade. Então isso muda muito a qualidade de vida desse seu paciente, mudar, melhorar essas questões. Sim, sim. Na verdade, o homem, ele valoriza isso aí que você falou, ele valoriza muito performance sexual. A sociedade cobra muito performance sexual do homem. Então, o cara que não está performando, ele se sente menos homem. Então, e é um ponto interessante que o homem ele não divide isso com ninguém. Como existe essa hipervalorização de performance, ele não vai falar pro amigo dele que ele tá broxando. Raramente ele vai ter um camarada que ele vai dividir. Às vezes estão os dois broxando e ninguém fala fala um com o outro. E aí o cara não fala. Então isso gera impacto na qualidade de vida dele, no trabalho, no relacionamento, no dia a dia. Porque o cara não se sente homem o suficiente. Então isso atrapalha até uma. O cara não deixa de discutir, deixa de se impor em alguma situação, outra situação de vida, porque ele não está se sentindo homem suficiente para aquilo. Não, eu imagino até essa coisa fica na nossa cabeça. Acho que todos nós já passamos por alguma situação de certo constrangimento até, né? Porque a gente se cobra esse resultado, Sim. não tem como fingir, né? É isso mesmo. E atrapalha, às vezes, um dia de trabalho, a evolução Perfeito. no seu dia a dia e tudo mais, né? É isso, é essa maturidade, eu vou chamar de maturidade, mas de você, cara, tô cansado, não deu certo hoje, amanhã vai dar tudo certo e tal, amanhã eu tento de novo e, meu bem, hoje não vai dar, eu tô cansado. Então, assim, essa percepção do próprio corpo, às vezes falta o cara ter. O cara acha que tem que ter ereção o tempo todo, tem que comer todo mundo o tempo todo, é a máquina. E não é assim, entendeu? E é uma cobrança de si para si mesmo, né? Discípulos, raramente, o cara, eu sempre pergunto, mas sua mulher te cobra? Como é que tá isso aí? Seu marido te cobra? Raramente a parceria, que tá com você porque te ama, porque gosta de você, vai ficar te enchendo o saco. A não ser que seja um relacionamento já meio tóxico, assim. Mas de uma forma geral, não, minha esposa me ajuda pra caramba, não me cobra, sou eu mesmo que tô me cobrando. Então geralmente é o cara. Perfeito. Mas agora, Matheus, beleza, você me trouxe o problema. Só que você é especialista. Vem me trazer a solução. A primeira coisa que a gente ouve muito para essa dificuldade da ereção, para essa questão sexual, uma das coisas que vem como acessório é o uso de remédios. Eu Sim, brincava lá, sim, ração para pinto, sim. né, para dar aquela a ereção mais completa, com mais qualidade, ou mesmo dar a ereção. E a gente tem alguns exemplos, a gente ouve muito hoje Tadalafila. Tem Sim. outras opções também. Sim. Primeira coisa é você definir a causa da disfunção erétil do cara. Então, o cara tá com ereção ruim, beleza. Tá perdendo no meio, não tá tendo ereção. Então, a gente vai definir a causa disso aí. São três causas básicas para isso estar acontecendo. Boa. Causa psicogênica, o cara tá com ansiedade naquela situação, mas a gente vai destrinchar um pouco mais. Vascular, que aí entra, Pô, vamos eu falar com o tenho especialista o meu aqui, tem valor. seu valor aqui. E hormonal. Você tem uma quarta causa que é muito específica, que é o cara que tirou a próstata e que teve uma lesão de inervação e que aí é bem específico desse caso. Mas de forma geral, o cara não está tendo ereção, é psicogênico, vascular ou hormonal. Então a gente vai conversar com ele e vai entender melhor. Numa conversa, já você consegue, na anamnese, já E onde é que começar. entra o Tadalafila? Tadalafila é a primeira linha de tratamento e ele vai entrar nas três causas. Tá? A hormonal, mais especificamente a causa hormonal, você vai dosar o hormônio, o rastreio hormonal completo para todo mundo. E aí, se o cara tiver deficiência hormonal, você vai repor hormônio para o cara. Mas também você vai partir para uma primeira linha de tratamento, ou seja, mesmo psicogênico, vascular, hormonal, você vai fazer a primeira linha de tratamento para disfunção erétil, que vai se basear em vasodilatadores via oral. E aí entra o Tadalafila como nossa, hoje em dia, principal arma, é o remédio mais vendido para isso aí no Brasil. E a pessoa pode ter mais de um problema associado. Com certeza. Em geral, tem mais de um problema associado. Geralmente é multifatorial. Então, geralmente, o camarada ele tem 55 anos, é diabético, ele é hipertenso, ele tem ali, já percebeu que tem uma questão vascular por trás, pela idade, pelas comorbidades. Aí ele começa a falhar uma vez, começa a falhar duas vezes, já vai para a cabeça. Aí ele começa com ansiedade de performar. Ele na próxima ele se cobra mais. Cobrar mais significa liberar adrenalina, nervosismo naquela situação. Então, a adrenalina, vasoconstrição periférica, tira sangue do pênis, perde a ereção. Então, você vê que ele começou com uma causa vascular e ele está com uma causa psicogênica por trás também. Aquele ciclo vicioso, né? Ciclo do O mal. negócio tá, às vezes até daria para funcionar, falhou nenhuma, a segunda já não vai para uma causa até psicogênica. Total. Cobrança. A causa psicogênica, ela é, em geral, ansiedade de performar. Então, o cara começa com ansiedade para performar bem. E isso gera adrenalina. E essa ansiedade de performance,
Rafa, muitas vezes ele não tem só na relação sexual. Por exemplo, se você for chamado, o camarada que trabalha no mundo corporativo aí, chamado para uma reunião, cobrar, ó, mostra os seus resultados aqui nessa reunião, quero que você me mostre. Você vai chegar com ansiedade de performar na reunião também. Você vai liberar adrenalina. Você vai chegar com a mão suada, taquicardia, vai começar a falar, você vai, daqui a pouco, se ambientar tremer. E a coisa vai fluir. Agora, na ereção, meu irmão, a adrenalina é destrutiva. Vasoconstrição, tira sangue do pênis e já era. E aí a tadalafila entraria como agindo no corpo, exatamente? Você falou vasoconstricção da adrenalina, vasodilatação da tadalafila. Perfeito. Matou. Então, assim, tadalafila, vasodilatação. É um vasodilatador, um potente vasodilatador. Então, ele vai, falando um pouquinho mais específico para a galera que gosta, ele vai inibir uma enzima chamada fosfodiesterase A2, que basicamente aumenta GMP cíclico e no final do dia vai aumentar a liberação de óxido nítrico no ambiente, no endotélio vascular. Então, ele faz vasodilatação, né? Não só no pênis, no corpo todo. É um potente vasodilatador que vai dilatar o corpo todo, vai chegar mais sangue no pênis e o cara vai ter ereção. Seja de causa vascular, a artéria do cara tá meio entupida ali, a placa de ateroma, o tadalafila vai dilatar. O cara que você falou, psicogênico, muita adrenalina vasoconstritor, vou dar o vasodilatador para brigar contra aquela adrenalina e o cara poder ter ereção. E tem aquele paciente que às vezes fala, Matheus, tô tendo dificuldade, fico muito ansioso tal. Quando eu tomo tadalafila, o cara não tem problema nenhum, é só da cabeça. Toma tadalafila, eu ponho para quebrar. Tem isso? Isso aí. Na verdade, a galera tem feito isso muito, né, sem nenhum tipo de avaliação médica, né? O cara já sai com parceira casual, onde a ansiedade de performar é maior pela falta de intimidade com a parceira, com a parceria. Falta de intimidade gera ansiedade. Então ele não tem problema vascular, hormonal. Então ele toma o tadalafila e a coisa flui. A questão principal desse ponto aí é o cara não se tornar dependente agora do tadalafila. E isso acontece psicologicamente? Com certeza. Quimicamente também pode chegar a acontecer algo parecido, dele ter que aumentar a dose e tudo? Perfeito. Não existe. Não existe comprovação de dependência física, química da tadalafila. Outra falácia também é meu corpo está se acostumando com a tadalafila, estou precisando aumentar a dose, porque o meu corpo está se acostumando. Isso também não é certo. Você está aumentando dose porque a causa da disfunção erétil está sendo deteriorada. Então, por exemplo, você citou o cara ansioso. Então, o cara está ansiedade e performar, está tomando 5 mg de tadalafila. Ele não está tratando a ansiedade dele, ele não está encarando aquela ansiedade, ele está se tornando cada vez mais ansioso, mais adrenalina, vai precisar de mais tadalafila. Daqui a pouco é 10, 15, 20. O cara já viu paciente tomando 8 comprimidos de Viagra de 100 mg, 800 mg de Viagra e não tendo ereção. Então olha o grau de ansiedade que esse cara tem. Meu corpo se acostuma? Não, o seu grau de ansiedade que está absolutamente fora do controle.